Salve, salve galerinha do canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em Impedido do canal Impedido na área. Rodada 25, ensaio aí da rodada 25. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Venha fazer parte da família Impedida no YouTube. E se você já é inscrito ou inscrita, deixa o seu like, compartilhe e venha conosco em mais uma rodada 25, ensaio inicial da rodada 25. Nessa rodada 25 teremos aí muitos jogos, todos os jogos aí repletos, válidos nessa rodada. Um jogo de abertura aí, Flamengo e Bahia, desse sábado às 16 horas, 30 de setembro. E também aí, dois jogos aí, fechando no início, né, do fechamento do Cartola, no mercado do Cartola. Teremos aí Fortaleza e Grêmio também, junto com Flamengo e Bahia, às 16 horas, neste 30 de setembro. Um pouco mais tarde, às 18h30, teremos aí também no dia 30 de setembro, São Paulo e Corinthians, jogo aí pós-final Copa do Brasil, entre São Paulo e Corinthians, como também Flamengo e Bahia. Também aí, jogo pós-final Copa do Brasil para o Flamengo e também pós-final Copa do Brasil para o São Paulo. Clássico no Morumba, nesse domingo às 18h30, mesmo horário, também aí no sabadão, às 18h30, também teremos aí Cuiabá e Fluminense. E também aí nos embalos de sábado à noite, teremos aí no dia 30, no sabadão, Inter e Atlético Mineiro. Portanto, aí 5 jogos válidos na rodada de sábado, na rodada de abertura da rodada 25, com 2 jogos aí sendo aí a iniciar às 16 horas. Flamengo, Bahia, Fortaleza e Grêmio. 18h30, São Paulo e Corinthians, Cuiabá e Fluminense. E às 21 horas, embalo sábado à noite, Inter e Atlético Mineiro. Aí no domingão, às 16 horas, abrindo a rodada de outubro, teremos aí muitos jogos, tá? Uma gama de 4 jogos aí. Para começar, Santos e Vasco, 16 horas na Vila Belmiro. Também às 16 horas teremos Clássico Mineiro aí, Cruzeiro e América no Mineirão, 16 horas, também no mesmo horário, fechando, portanto, a rodada de 16 horas no domingão do dia 1º de outubro, Clássico Paranaense entre Coritiba e Atlético Paranaense, Furacão sem Vitor Roque, que não joga mais nesse ano, rompidos ligamentos. Formação da jornalista aí setorista Monique Vilela. No domingo, aí às 18h30, jogo único, solitário no Nabi Abichedi, teremos RB Bragantino e Palmeiras. E na segunda, fechando, portanto, a rodada 25, dia 2 de outubro, jogo único, jogo de fechamento da rodada 25, teremos Botafogo e Goiás. Tá aí, portanto, os jogos da rodada 25, 10 jogos, todos válidos na rodada 25. Expectativas aqui nesse time que iremos montar aqui, né? Apenas sugestão aí num 3-33 full, né? Estaremos pensando aqui nos jogos, principalmente aí, né? Nessa rodada, dá uma olhadinha no jogo de São Paulo e Corinthians, pode ser interessante. Cuiabá e Fluminense, dois times que não vêm em bons momentos no campeonato, principalmente o Cuiabá, né? Nos últimos jogos, apenas 1 ponto ganho em 18 disputados, tá? E o Fluminense jogando fora de casa também não é esse time mil maravilhas como se espera, né? Então um jogo interessante para fazer aí apostas. Teremos também Inter e Atlético Mineiro também nessa rodada, né? O Inter envolvido com a Libertadores, né? Jogo aí diretamente contra o Fluminense, por isso é um jogo interessante para se fazer apostas. Cuiabá e Fluminense. Internacional e Fortaleza, Internacional e Atlético Mineiro, um jogo interessante para pensar em peças do Atlético, né? Em razão do Inter estar focado aí na Libertadores. Fortaleza e Grêmio, interessante aí porque o Fortaleza vai estar envolvido também na Sul-Americana contra o Corinthians, no jogo aí contra o São Paulo. Então, interessante pensar em peças do Grêmio, peças do São Paulo, né? Vamos ver até onde que vai São Paulo aí depois da final da Copa do Brasil. E peças do Flamengo contra o Bahia também podem ser interessantes ou até bem alternativos para a rodada. Teremos Santos e Vasco também, um jogo interessante para pensarmos aí nos dois ataques na rodada entre Santos e Vasco. O Vasco, mesmo no potencial dos melhores equipes aí nos últimos jogos, potencial ofensivo, potencial defensivo, ainda é uma equipe que vem tomando muitos gols.
Então pensar no aí opções de ataque da equipe do Santos também podem ser interessantes. Cruzeiro e América, interessante pensar aí no potencial do Cruzeiro em realmente aí trazer a alegria ao torcedor mineiro nessa rodada, ao torcedor celeste nessa rodada contra o América. O América que tá aí sofrendo muitos gols, sofreu 2 gols aí do RB Bragantino, do que não foi um jogo válido para a rodada 24, sofrendo gols do Evangelista e também do Jadson, volante, o Jadson, Evangelista um pouco mais ofensivo. Então pode ser interessante pensar em peças também do Cruzeiro nessa rodada. Coritiba e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense já falamos aqui sem Vitor Roque. Dá para se pensar assim na questão ofensiva, em jogadores aí com potencial da equipe do Atlético Paranaense nesse jogo contra o Coritiba. No Coritiba aí muito mal no campeonato, cada vez mais trilhando aí a questão do descenso para a Série B. RB Bragantino e Palmeiras, jogo muito interessante no quesito de defesa contra ataque, ataque contra defesa. O RB Bragantino jogando dentro de casa, uma das equipes que vem mantendo SGs nos últimos jogos, vem numa sequência muito forte jogando dentro de casa, e o Palmeiras aí, depois de uma sequência de 8 jogos segurando o SG, né, incluindo Libertadores e Campeonato Brasileiro, perdeu o seu último jogo para a equipe do Grêmio, placar de 1-0, mas foi um jogo difícil, 1-0 feito apenas nos 9 minutos iniciais, com o gol do Fábio, uma assistência do Fábio não, do João, do lateral, né, João Pedro, com assistência do Luizito Soares. Tá? Então o Palmeiras, um time ainda assim muito forte na defesa, embora tenha perdido a invencibilidade na última rodada. E Botafogo e Goiás, interessante nas peças do Botafogo contra esse Goiás jogando fora de casa. É um dos times mais aí que cresceram nos últimos jogos, sim. Fez um jogo difícil, muito complicado contra o Palmeiras, mas vem de irregularidade. Haja visto nos últimos 5 jogos são 4 empates e apenas uma derrota essa para o Alviverde de Parque Antártica por 1-0. Então tá aí passado um resumo bem direto da rodada 25. Vamos então à escalação do nosso time 3-33 full. E aqui vamos pensar aqui na opção de goleiro, nesse time 3-33 full. Vamos pensar aqui na possibilidade de SG na rodada e, claro, potencial de ir muito bem na rodada. E aqui não vem outra senão a sugestão do Botafogo contra o Goiás. É interessante o Lucas Perry, um dos goleiros, pensando em SG e pensando também em potencial para a rodada. No banco de reservas vamos colocar aqui o goleiro Léo Jardim do Vasco da Gama, um goleiro para ser metralhado, potencializado na rodada ante esse Santos que tem dificuldades ofensivas, então pode pintar sim o SG do Vasco nessa rodada, embora o prognóstico seja um pouco mais diferente. No ataque vamos aqui com Bruno Lage, claro, pensando nessa perspectiva de 3-33 na rodada, vamos aqui com Bruno Lage do Botafogo. E como esse aqui é um 3-33 full, vamos pensando aqui também no nosso meio de campo, né? Nesse 3-33 full. Vamos pensando aqui em peças do Botafogo, já que estamos construindo aí uma cara, né, com a equipe do Botafogo para a rodada. E aqui eu vou logo direto aqui, vamos logo no ataque. Vou logo aqui fechar com o Tiquinho Soares, tá? Do Botafogo contra o Goiás. E vamos dar uma olhada aqui nas outras peças do Botafogo. Temos também um Vitor Sá, bem interessante. Então vamos fechar aqui com o Vitor Sá, pensando no 3-33 full na rodada, tá? Vamos agora à segunda sugestão aí, né, de defesa no 3-33 full para a rodada. E aqui vamos exatamente aí na opção do Marlon do Cruzeiro, tá? Como lateral muito interessante na rodada, jogando dentro de casa tem altos potenciais, tá? Tem uma média bem interessante. Caiu sim nos últimos jogos, sim, o Marlon, tá? Cabe também esse destaque aí, caiu muito nos últimos jogos, mas como mandante vem de boas médias aí, dificilmente negativa. 91,10 pontos no total conquistados como mandante, o Marlon, uma média de 8,15. Então vamos aqui com o Marlon. E aí na defesa, para fechar nesse 3-33 full, vamos aqui com o zagueiro. Vamos pensar aqui nas opções de zagueiros da equipe do Cruzeiro. Temos aí o Castan como opção, né, por enquanto aqui segundo o Cartola. E temos o Neres. O Neres, um jogador aí que ia jogando nos detalhes aqui como mandante na equipe do Cruzeiro. Soma até então 24,80 pontos. Até então não negativou, mas vem de 2 partidas aí somando 0 pontos contra o Atlético Mineiro na derrota por 1-0. Na derrota também por 1-0 do Cruzeiro para o Goiás. Na derrota também por 1-0 para o Fortaleza, somando 0 pontos. Então um jogador aí bastante irregular, mas com a média de 4,52, com a possibilidade de ir muito bem na rodada,
o Neres. Outra opção também de zagueiro aqui, também temos aí da equipe do Cruzeiro, o Luciano Castan. Luciano Castan, que nos detalhes aqui, segundo a média geral, é um jogador no resumo aqui, né? O Cartola nos apresenta, como mandante, tem pontuações 9.40 no 0x0 contra o RB Bragantino em casa, 2.50 contra o Corinthians, e aqui um zagueiro que dificilmente marca 0 pontos, somando 38.90. Então, de longe, um pouco abaixo em relação à média do Neres, mas um potencial aí que vem te entregando, vem te passando boas pontuações, e o Neres aí apenas alguns jogos aí de destaque com a equipe do Cruzeiro. A gente for um pouco mais direto aqui, são 14 jogos apenas, tá? 4.52 de média, e o Luciano Castan também, uma quantidade de jogos aí com a zaga do Cruzeiro, 22 jogos com 3.14 de média, tá? Então, duas boas opções de zagueiros aí para a rodada, o Luciano Castan e o Neres, tá? Mas aqui eu vou estar indo exatamente aí com uma aposta, tá? Que é o Castan. Então tá aí a nossa dupla de zaga, Luciano Castan, Marlon do Cruzeiro. E aí, nesse padrão aí, né? 3,33 full. Vamos pensar aqui na opção do nosso meio de campo aqui, com a opção do Cruzeiro. Vamos ver aqui se temos opções do Cruzeiro. Temos aqui o Matheus Vital, uma boa pedida para a rodada, sim, o Matheus Vital, né? O América cedendo muito no meio de campo. E aí quem gosta um pouco mais alternativo pode pensar aí também no Lucas Silva, que é o que nós passamos há poucos minutos atrás, e um pouco mais arriscado aí o Matheus Jussa, tá? Mas vamos pensar aqui no Lucas Silva, pensando aí no padrão 3,33 full, tá? E aqui para fechar o 3,33 full, vamos pensar aqui na alternativa, né, para a rodada. Ah, por que não o Vitor Cuesta como zagueiro? Cabe na rodada? Claro que cabe o Vitor Cuesta como zagueiro na rodada, né? E aí, obviamente, como já temos aí o padrão do Botafogo, podemos abrir um pouco aí o critério, né, de ir com a opção de zagueiro do Botafogo, tirando aí a alternativa do goleiro Lucas Perry. Mas cabe sim o Vitor Cuesta pensando em zagueiro para a rodada, caso você pense aí num 3,33 full variação, tá? E aqui para fechar, vamos estar pensando aqui numa opção, né, para a rodada, alternativa, pensando especificamente aí no potencial. Vamos estar colocando aqui, ele que negativou na última rodada, né? Vamos pensar aqui no Kaká do Atlético Paranaense contra o Coritiba. Então pode ser interessante um Kaká do Atlético Paranaense contra o Coritiba, tá? Bem interessante, aí uma oportunidade de valorização e também de pontuação para a rodada. E aqui na nossa lateral, vamos pensar aqui, nesse 3,33 full, vamos estar pensando aqui, o Madison foi muito ruim na última rodada, contusão, né? Então, a princípio, o Atlético Paranaense com algumas modificações, o Bruno Pérez e temos também o Esquivel. Vamos dar uma olhada aqui na pontuação do Bruno Pérez. Bruno Pérez, nos últimos jogos aí como visitante do Atlético Paranaense, 5 pontos, mantendo o SG contra o Flamengo, então muito dependente do SG, apenas 3 partidas. E o Esquivel, né? Aí um pouco mais de jogos, né? Na bagagem, como visitante aí, 8,60 contra o Flamengo, 2,80 contra o Goiás, mesmo perdendo SG. Contra o Santos não fez pontuação, né? Contra o São Paulo, 0 pontos. Contra o América, 0 pontos, somando 19 pontos. E como visitante aí, tem uma média de 4 pontos. Como visitante, né? Uma média geral aí de 4,06 o Esquivel. Então, tiver de fazer opções aí do Atlético Paranaense, podemos pensar aqui na regularidade, maior quantidade de jogos do Esquivel, tá? Então tá aí a formação do Atlético Paranaense. E no meio de campo aqui, vamos pensar aqui na opção, ele que não foi bem na última rodada, né? Não sei por que não está aqui, acredito que esteja aí suspenso. Vamos dar uma olhada aqui, se está suspenso, nulo ou contundido ou em dúvida, que é o queridíssimo Matheus, aí o Vitor Bueno, né? Da equipe do Atlético Paranaense. Vamos dar uma olhada aqui no Vitor Bueno. Tá aí suspenso, seria uma ótima opção para a rodada do Vitor Bueno, né? Então, ficamos um pouco aí à parte do Atlético Paranaense nessa composição aí, mas dá para pensar aí no Eric, muito valorizado, mais uma boa pedida para a rodada. Lembrando que podem haver variações, aqui eu vou estar trazendo variações aqui nesse 3,33 full para a rodada. Vamos então agora o nosso ataque aqui finalizando nesse 3,33 full. Vamos estar pensando aqui o Atlético Paranaense na dúvida, né? Já que o Vitor Roque aí na contusão, né?
Então acredito que seja a hora e a vez aí do Pablo assumir o comando de ataque do Atlético Paranaense. O Coritiba sofrendo muitos gols aí para centroavantes. Então podemos pensar aí num Pablo, né? Temos por enquanto aqui os prováveis Coelho, Rômulo e Canóbio, né? O Rômulo 1,56 cartoletes, média muito ínfima, né? 0,59. Então podemos pensar aqui, vamos colocar aqui o nulo na opção do Pablo aí. Acho uma peça bem interessante para a rodada. Vamos dar uma olhada aqui se já está como provável, suspenso ou não é a opção Pablo. Vamos dar uma olhada aqui. Suspenso. O Pablo também bem suspenso, o Atlético Paranaense, então um time bem complicadinho, o Atlético Paranaense pensando nessa rodada, né? Então, obviamente, vamos pensar aqui num pouco mais alternativo, que é o Canóbio. Então tá aí um 3,33 full para a rodada, base do Botafogo, do Cruzeiro, do Atlético Paranaense para a rodada. Tá aí um 3,33 full, estilo aí completo. Pensando um pouco mais alternativo no 3,33 full, aí uma cadência um pouco menos espelhada para a rodada, podemos pensar aqui nas seguintes opções, tá? E aqui eu vou vender esse time, mas vou manter o padrão do Botafogo, tá? Acho que o Botafogo é um time a se pensar muito fortemente para a rodada, pensando no SG e, claro, pensando nos potenciais. E aqui vamos aqui na nossa lateral aqui, vamos com o de Plácido, foi muito bem na última rodada, 5,10, tá? De Plácido aí do Botafogo. E vamos pensar aqui neste padrão 3,33, uma variação full para a rodada. Uma variação full para a rodada com apenas alguns destaques. Podemos pensar aqui, já que estamos indo com duas opções do Botafogo, podemos pensar aqui, por exemplo, na escolha, nesse segundo padrão, do zagueiro Thiago Heleno e do zagueiro Kaká, do Atlético Paranaense, tá? Aqui um 3,33 na defesa, tá? E aí na lateral podemos pensar aqui no Marlon no Cruzeiro e no técnico aqui do Cruzeiro, o queridíssimo Zé Ricardo. Pensando em valorização e pontuação para a rodada, aí uma variação diferente na defesa do 3,33 incompleto, tá? Incompleto. Agora, variando um pouco mais aí na questão de meio de campo e também na questão ofensiva, podemos fazer um 3,33 variado nessa composição. E aqui pensando especificamente, por exemplo, aqui, vamos aqui na do Paulinho contra o Santos, pode ser interessante, né? O Paulinho contra o Santos. Podemos pensar também na alternativa, na opção aqui, uma aposta, né? Podemos pensar na alternativa, deixa eu ver aqui das opções que nós temos. Exatamente isso. Vamos aqui pensar na alternativa por enquanto, tá, gente? Isso aqui é um time de ensaio apenas, tá? Do Matheus Vital, aí no meio de campo. E aí, para fechar esse meio de campo aqui, né, que já estamos com 3 opções, podemos pensar aqui, por exemplo, ele não foi tão bem na última rodada, mas pode ser interessante contra esse Internacional, pensando aí na Libertadores, podemos pensar no Pedrinho do Atlético Mineiro. E aí no ataque, vamos aqui no nosso ataque com o Tiquinho. Vegete muito valorizado, pode ser uma boa contra o Santos, sim. Potencial de gols, o Santos somando muitos gols em casa, tá? Então podemos pensar assim no Vegete. E aí, nessa composição, vamos aqui nesse clássico, né? São Paulo contra Corinthians. Podemos pensar aí no Caleri. Caleri sempre fazendo gols aí em clássicos. Interessante também o Caleri. E para fechar aqui no Vegete, embora super valorizado, passa a ser uma boa opção para a rodada. E aí, um 3,33 variação no ataque. Interessante, incompleto no ataque, né? Mas duas dobradinhas aí para você no nosso ataque, uma dobradinha apenas do Vasco com 3,33 na defesa aí formado para vocês aqui no nosso conteúdo, tá bom? E aí para fechar esse vídeo aqui, e claro, agradecendo imensamente pelo seu like, né, pela sua presença, sua inscrição, se você não é inscrito, inscrito. Vamos aqui com o Marcos Leonardo no banco de reservas. Vamos aqui no nosso banco de reservas com a opção nosso meio de campo, né? Vamos pensar aqui na escolha do Prachetes.
Vamos aqui no nosso lateral, vamos aqui na opção do William, do Cruzeiro, também interessante numa variação do 3,33, na defesa incompleto, tá? E aqui na linha de zaga podemos pensar aqui, poucas opções na linha de zaga, mas podemos pensar, por exemplo, pouquíssimas opções. Vamos fazer aqui uma escolha apenas para preenchimento. Vamos colocar aqui o Léo do Vasco. E o nosso goleiro aqui será o Léo Jardim do Vasco da Gama, tá? Então esse daí seria esta é uma proposta de time 333 incompleta, tá? Não é a formação full para a rodada, uma das escolhas que apresentamos aqui para vocês, mas tá aí uma formação incompleta para a rodada, interessante, custando 131,03 cartoletas. Beleza? Gostou? Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Impedido, gostei muito dessa formação. Qual você aconselharia uma variação um pouco mais diferenciada ainda mais em relação a essa? Você pode pensar aqui, por exemplo, vamos tirar aqui o William do Cruzeiro do banco, vamos tirar aqui o de Plácido e vamos colocar exatamente essa formação, tá? Marlon e William do Cruzeiro contra o América. Pode ser interessante, pode ser bem viável para a rodada. E aí, vamos aqui fazer uma outra variação também interessante, que é com a composição. Vamos tirar aqui o Thiago Heleno, vamos colocar aqui na nossa zaga o Vitor Cuesta do Botafogo, numa 3,33, uma outra variação, e aqui o nosso técnico será, já que estamos indo aí com a dobra do Cruzeiro, dobra do Botafogo, vamos pensar aqui no técnico do Atlético Paranaense, o Wesley Carvalho, tá? Pode ser interessante para quem gosta de apostas aí, contra o Coritiba, um dos times que mais cedeu pontos para técnicos no campeonato. E aí na lateral podemos pensar aqui, por exemplo, no Wesley do Flamengo, também interessante para a rodada Wesley, tá? Não fique pensando que o Flamengo vai ficar nessa fase durante muito tempo. É um time que vai encontrar o seu momento e vai se recuperar bem no campeonato. Fica de olho neste Flamengo. E aqui no meio de campo podemos pensar aqui, por exemplo, já que você pode aí avaliar o jogo do Inter contra o Atlético Mineiro, um jogo bem complicado, você pode pensar aqui, por exemplo, no Rafael Veiga, foi muito mal na última rodada, ou até o próprio Rascaeta, aí fortalecendo o seu sistema de meio de campo no lugar aqui, por exemplo, do Matheus Vital. Pode ser interessante sim o Arrascaeta, e aí um time um pouco mais caro, custando 154,84 cartoletas. Tá aí uma variação diferente, 3,33, incompleto para a rodada. Apresentamos aqui 3 variações. Curto, gostaria muito de ver o seu like nessa transmissão, nesse nosso vídeo, sua inscrição, o seu compartilhamento, a sua retribuição nesse nosso trabalho. E aqui como capitão, aqui pensaria aqui como bem viável para a rodada seria a escolha aqui do Tiquinho Soares ou até o próprio Marlon, caberiam muito bem como capitães para a rodada, haja visto os desempenhos contra os adversários, os quais irão enfrentar. Então vamos fechar por enquanto aqui como capitão Tiquinho Soares, e qualquer modificação, qualquer alteração nesse conteúdo, você verá aí nos nossos trabalhos ao decorrer da semana. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva, se não é inscrito ou inscrita, compartilhe, vem conosco, vem fazer parte da família Impedida no YouTube, vem fazer parte também no nosso material aí no nosso Instagram, seguindo o canal aí no Instagram, canal.impedido. Valeu, galera, um forte abraço e até a próxima. Rodada 25 começa!